Bom, pessoal, então vamos lá, né? Acho que deu tempo do pessoal chegando e a gente poder começar a nossa conversa de hoje. Então, bom dia. Começo agradecendo assim a presença e o interesse de vocês na nossa troca de hoje. E hoje a gente vai fazer uma conversa, né, muito importante, pensando no tempo que a gente está, o mês de maio, o mês, né, que a gente celebra e celebramos agora, né, dia 18, o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. A conversa que a gente vai fazer hoje tem a ver com isso, né? Então, o nome da troca aqui é Luta Antimanicomial, Avanços e Desafios da Reforma Psiquiátrica Brasileira, né? Entendendo que fizemos esse ano 25 anos desde a lei, né? A lei antimanicomial, a lei 10.216 de 2001. Né? Então, eu me chamo Laís. Esse encontro ele foi feito em apoio também com a Maria. Eu sou psicóloga, né, do Núcleo de Saúde Digital da Unifesp, estou lá enquanto especialista em saúde mental na atenção básica. A Maria é minha colega assistente social, ela ajudou a elaborar, né, essa troca, não conseguiu estar hoje presente, mas foi alguém que participou também da construção da nossa conversa, né, e aí a nossa conversa ela vai passar primeiro por um panorama histórico, né, do contexto do que era cuidado em saúde mental aqui no Brasil, até o momento, né, onde a lei, em alguma medida, se faz presente, os avanços, as conquistas, a gente vai também trazer um pouco dos desafios, né, apesar da lei, né, os desafios que ainda persistem hoje, né, dentro do campo da reforma psiquiátrica brasileira. Então, essa conversa vai partir por aí, né? Fiquem à vontade para a gente poder fazer uma troca, ou talvez no final aí do encontro deixar um espaço aberto para uma conversa, né? Para a gente poder dialogar. Então, quando a gente fala de reforma psiquiátrica brasileira, muitas vezes ele está pautado numa experiência mais marcada, que vai lá ao final, né, dos anos 70, mas a gente entende que talvez é importante, né, olhar para que cuidado, que tipo de cuidado que era dado antes, né, desse movimento ganhar força. E aí, nesse sentido, a gente queria destacar, né, experiências que já existiam, né, muito antes dos anos 70, que faziam uma aposta diferente no cuidado à pessoa que tinha algum tipo, né, de sofrimento mental. E aí, dentro de algumas experiências que existiam no cenário brasileiro, a gente achou que seria interessante destacar a experiência de Nise da Silveira, né, uma experiência dos anos 40. Né, Nise foi uma psiquiatra, nascida em Maceió, e que trabalhou dentro do Centro Psiquiátrico Dom Pedro II, né, um hospício no Rio de Janeiro, na capital, imenso. E a Nise, nesse trabalho, ela faz uma aposta diferente do que ela via ali. Né, então, a aposta que ela faz era da arte, da afetividade, né, do convívio com animais, como uma forma de reabilitar, né, de cuidar das pessoas que tinham algum tipo de sofrimento mental grave, né. Então, a gente queria começar destacando que, embora exista datas, né, convencionadas para esse início da reforma psiquiátrica brasileira, já existia gente incomodada e fazendo coisas que eram diferentes para o tempo, para a época, né, e aí entender que a Nise foi uma dessas figuras, né, em conjunto com a equipe dela também, com o Ivone de Lara, né, que foi instituindo práticas dentro do manicômio, mas que foram práticas que já naquele tempo rompiam paradigmas no cuidado, né, à pessoa em sofrimento, né. E aí, diante disso, a gente olhando para esse contexto, né, da reforma, é importante entender que Nise fazia algo que era singular, né, naquela época. De modo geral, o tipo de tratamento, né, entre aspas, que era oferecido para pessoas com algum tipo de sofrimento mental, naquela época, ele era pautado, né, no isolamento, na contenção, na exclusão, né, daquela pessoa de tudo que ela conhecia, do território que ela vivia, né, em dar muita medicação e deixar muros muito altos, né, essa ideia de punir, de vigiar, controlar, conter, né, e aí nesse contexto, muitos direitos eram violados, né, as condições dos hospitais psiquiátricos, elas ofereciam
um terreno fértil para várias violações, né, dos direitos humanos, de pessoas vivendo em condições indignas, né, de fome, enfim, de mortes que existiam dentro dos grandes manicômios, né, dos grandes hospitais brasileiros. E aí, diante disso, diante da ciência disso, né, houve um aglutinamento de pessoas que, inclusive trabalhadores, né, que percebiam isso como algo. Que tipo de tratamento que a gente está oferecendo, né? Isso é um tratamento que é adequado, né? Isso está produzindo saúde, isso está produzindo cuidado, né? Então, se fortalece o encontro de pessoas, fortalece o encontro de trabalhadores, e aí, inclusive, é convencionado, né, a partir de eventos marcadores, que o início da reforma psiquiátrica brasileira, né, do rompimento com esse modelo biomédico, né, biologizante, ele se dá no ano de 78, né, com a criação dos movimentos dos trabalhadores em saúde mental, né? E é importante contextualizar também, gente, o quanto que nesse momento no Brasil é um momento que está marcado pela ditadura ainda, né? Mas o fortalecimento de muitas lutas, né? A pressão para a redemocratização, para a existência de reformas sanitárias, né? Também ali nos anos 70, final dos anos 70, foi um momento também que muitos intelectuais visitam o Brasil, né, em eventos acadêmicos, em eventos de saúde, né, mas que esses intelectuais, eles visitam o Brasil e vão compartilhando experiências que são exitosas, né? Um grande exemplo é o psiquiatra Franco Basaglia, que vem da Itália e faz uma experiência, né, fala sobre a experiência exitosa que eles estavam tendo em reordenar todo o cuidado em saúde mental na cidade de Trieste, né, no norte da Itália. Junto disso também, eventos importantes de encontro dos profissionais de saúde, né, então as conferências nacionais de saúde, e a criação do próprio SUS ali, né, no término da ditadura e no movimento de redemocratização do Brasil, né. Então, também é naquele momento que se faz denúncias sobre o tipo de cuidado, se é que dá para a gente chamar assim, né, mas sobre a aposta de tratamento que se fazia dentro desses grandes hospitais, né, desses grandes hospícios, e também a compreensão da saúde como um direito, né, como um direito e um dever também do Estado, né. Então, a gente destaca aí em que contexto que a reforma psiquiátrica ela nasce, né? Em que contexto que a reforma psiquiátrica surge como algo que é possível, e a gente vai olhar também para o que o movimento da reforma, o movimento dos trabalhadores e de pessoas, inclusive, né, que estavam nesses espaços, o que eles, afinal, criticavam, né? Então, o movimento de reforma psiquiátrica, nesse contexto, ele vai falar sobre uma grande denúncia, né, as violações que aconteciam nesses espaços, uma crítica a esse modelo, né, que tipo de tratamento é possível, esse modelo que é asilar, né, que aparta a pessoa de qualquer possibilidade de cidadania, de autonomia, de circular, né, então faz uma crítica a esse modelo, né, que é asilar, de isolamento, de contenção, de proibição, de punição, né, e uma aposta no cuidado em liberdade, né? Então, concomitante ao período de denúncia também se começa a ter algumas experimentações, né? Algumas experiências que acontecem em cidades e que são diferentes daquilo que existia até então, né? Então, existem as primeiras experiências de serviços que vão sendo uma alternativa, substituta a esse modelo, né, centrado no hospital, centrado no manicômio, centrado na exclusão, né. Então, um exemplo que a gente tem é a cidade de Santos, né, que fica na Baixada Santista, no litoral de São Paulo. Foi uma cidade que, por pressão ali, né, também por uma identificação política do tempo, ela fecha um grande hospital, né, chamado Casa de Saúde Anchieta. Então, Santos fecha esse grande hospital regional que concentrava, né, as pessoas com algum tipo de sofrimento mental, e ela vai criar o Núcleo de Apoio Psicossocial, na época, né, era chamado NAPS, que eram serviços de base territorializadas, né, que funcionavam 24 horas e apoiavam as pessoas, equacionavam todas as suas questões ali de saúde mental nesses serviços substitutivos próximo do território que essas pessoas moravam, né? Junto a isso também
foram criados em Santos serviços de reabilitação psicossocial, serviços de convivência, né, ou conectados à arte, à expressão, então, serviços também de geração de renda e de acolhida para pessoas que já tinham perdido qualquer tipo de contato com a família, né, então, foi criada toda uma rede substitutiva e fechada ao grande hospital, o grande hospício, né, regional, ali, né, da cidade, da região da Baixada Santista. Também em Santos, a gente tem a criação do primeiro CAPS, né, do primeiro Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS Luiz Cerqueira, né, então, algo que foi um ponto de encontro ali, era não só a crítica, né, mas também primeiras experimentações de serviços que poderiam ser diferentes daquele que existia no tempo, né. Algo que é importante de dizer é do quanto que esse movimento, ele vai, em alguma medida, garantindo, né, olhando para a pessoa louca como uma pessoa de direito, né? Nem sempre, na história da loucura, né, a cidadania da pessoa louca, ela foi algo que tivesse garantido, né? Então, o movimento de reforma psiquiátrica, ele vai de encontro a fazer, né, essa garantia, em alguma medida, ser acessada, né, essa pessoa ser olhada a partir de uma perspectiva de alguém com direito, né, com direito à cidade, com direito ao cuidado, a um cuidado que está perto da casa, que está perto da família, né, enfim. E aí, diante de todos esses movimentos, né, de reforma psiquiátrica, também se faz uma pressão para que a gente crie, né, legislações que garantam esses direitos, né, então, diante disso, a gente entra, né, na promulgação da lei antimanicomial, né, então, é uma lei que muitas vezes é chamada de lei antimanicomial, às vezes também é conhecida como Lei Paulo Delgado, e essa lei, ela é um marco histórico, né, gente, porque o que ela faz, né, é uma lei que vai dispor sobre a proteção, os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e vai redirecionar o modelo assistencial em saúde mental, né, ou seja, ela basicamente vai redimensionar o lugar da loucura dentro da sociedade e também dentro das políticas públicas, né, o que significava que o lugar do cuidado em saúde mental já não seria mais centralizado dentro de um grande hospital psiquiátrico, né? Então, o que essa lei faz, né? Ela proíbe a abertura de novos hospitais psiquiátricos e gradualmente ela substitui, né, o lugar do cuidado das pessoas com algum tipo de sofrimento mental para um cuidado em liberdade, né, e com ênfase nos direitos humanos, né? Então, é importante dizer que o contexto para que essa lei pudesse, né, ser efetivada e existir foi um contexto de luta mesmo, de muita disputa, né? Então, o projeto de lei, ele é feito, elaborado em 1989, e ela só é efetivada 12 anos depois, né, de muita tramitação, desse campo de disputas, né, então acho que volta para esse lugar de como a cidadania, né, da pessoa louca, ela não é algo que é garantido, ela é um campo sempre de muita disputa, de luta, né. E aí, tendo isso em vista, é importante a gente olhar para os efeitos, para as repercussões que essa lei tem, né, no cenário nacional. Então, a gente vai poder olhar para isso com um pouco mais de cuidado agora, né. Depois de 25 anos, o que a gente conquistou, né? Então, a partir da legislação, muito fortemente existe o fechamento dos hospitais, dos leitos psiquiátricos, né? E aí é também de se pensar um pouco na como é que a gente promove cuidado, como é que a gente cuida de pessoas que ficaram por muitos anos, né, apartadas do convívio social, apartadas, né, de construção de relações, apartadas de poder construir o próprio cotidiano, né, pessoas que há muito tempo não podiam, é isso, né, sair, comprar um pão na padaria, fazer um café da manhã, ir ao mercado, né, como a gente faz isso, como a gente cuida disso, né? Então, com a lei, a gente tem a interrupção, né, da construção de mais leitos psiquiátricos, e aí todo o norteamento, o direcionamento do financiamento, né, foi para serviços de base comunitária. E na época se convencionou que esses serviços seriam os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, como um modelo, né? Então, as pessoas, elas priorizariam um tratamento, né, que fosse próximo de casa, próximo à família ou à rede de suporte, né, social que aquela pessoa tivesse, né,
Foi também tipificado, né, os CAPs, sendo esses os principais serviços substitutivos, houve uma tipificação, né, dos tipos de CAPs, que é o CAPs 1, 2 e 3, que a gente tem nas redes, o CAPs infanto-juvenil e o CAPs álcool e drogas, né, e aí também essa crítica muito forte, né, assim, enquanto política, à internação de longa permanência, né, a gente muda para uma ideia de que o tratar está muito mais conectado à reinserção social, né, à manutenção dos vínculos, à pessoa circular naquele território, né, então existe uma mudança importante também de paradigma sobre o que a gente está chamando de tratamento em saúde mental, né. E aí, diante disso, né, algo que se fortaleceu a partir dessa experiência foi olhar para que direitos que a gente pode possibilitar e garantir para que essas pessoas tenham assegurado, né, a ideia de fazer esse tratamento perto, próximo de casa, dentro de um serviço de base comunitária, né? E aí uma coisa que surge como uma resposta a isso, por exemplo, foi o programa de volta para casa, né? O programa, ele é basicamente um auxílio financeiro, né? Mas que vai possibilitar que as pessoas que tenham tido algum tipo de internação de longa permanência, de pelo menos 2 anos ou mais, né, elas pudessem subsidiar a reinserção, né, o retorno para essa casa, ou iniciar, ou criar uma nova estratégia, né, de poder viver e de se reabilitar ali dentro do território que ela vive, né. Uma outra coisa possibilitada, né, a partir do avanço da reforma psiquiátrica, a gente fala da importância do controle social ou da participação social, né, então, a pessoa ser inserida, né, enquanto protagonista de fazer a tomada de decisões em tudo que diz respeito a elas, né, dentro da saúde mental tem essa frase que as pessoas falam, né, nada sobre nós sem nós. Então, muitas vezes dentro dos serviços, né, as assembleias, as pessoas usuárias dos serviços de saúde enquanto protagonistas, tomando decisões, né, e participando ativamente desses processos de tomada de decisão e construção de políticas também, né, tanto nas assembleias, quanto em conferências, né, em etapas regionais de conferências de saúde mental, e etapas nacionais, né, então, em alguma medida, o lugar do protagonismo se fortaleceu bastante, e também uma mudança importante, né, na forma de cuidado, né, e aí pensando até nos profissionais que acompanham, né, essas pessoas. Então, há também, a partir, né, da lei, uma construção bem significativa de novos materiais, de novas diretrizes, né, que vão apoiar ali os profissionais a pensar que tipo de cuidado que a gente oferece, né, direcionado para poder construir projetos de vida, autonomia para aquele sujeito, né, então o cuidado ele vai sendo centrado no território, o cuidado ele vai sendo centrado na construção de vínculos, né, tanto ali da pessoa com o profissional, mas também da pessoa com esse território, com quem ocupa esse espaço ali que ela vive, né, o projeto terapêutico singular sendo um instrumento também que é baseado ali na negociação, na contratualidade, né, com a pessoa interessada, com a pessoa ou com o território, né, do qual é interessado, a aposta na clínica ampliada, no acolhimento, né, em decisões que são mais horizontalizadas ali, né, que diz respeito à vida daquela pessoa, né, e também a ideia de que o cuidado, ele é feito, na verdade, de forma interdisciplinar, né, então, não é um profissional, sobretudo o profissional médico, né, que vai dar conta de tudo daquela pessoa e tomar as decisões, né, então a aposta na ideia de olhar para todas aquelas dimensões que contemplam a pessoa, né, dimensões biopsicossociais, né, então há vários profissionais que podem apoiar essa pessoa na retomada desse cotidiano, em produzir autonomia na vida, né, então esse cuidado é direcionado e mais capilarizado, né, então a partir de vários pontos, a partir de vários serviços e a partir de várias mãos e olhares sendo tecido, né. E aí, uma grande conquista também que vem a partir, né, nesses últimos 25 anos, é a gente olhar para a portaria 3.088 de 2011, que é, né, a rede de atenção psicossocial. Essa portaria ela vai falar, né, ou vai priorizar a criação, ampliação e articulação dos pontos de atenção à saúde,
para as pessoas com algum tipo de sofrimento mental ou que fazem algum tipo de abuso, né, de substância psicoativa, ali no contexto do SUS, né? Então é importante a gente olhar para os serviços que vão compor essa rede, né? Assim, a RAPS, ela é importante porque ela tira em alguma medida a centralidade do CAPS e faz entender que saúde mental ela se dá, né, em vários âmbitos, em vários serviços que estão ali, que compõem o território, serviços de saúde ou não, né? Mas aqui a gente vai falar sobretudo dos pontos de atenção que estão colocados dentro da RAPS, né? Então, tá aí os CAPs, sim, eles ainda são, né, serviços importantes, né, de apoio no quesito do que diz respeito ao cuidado do usuário no momento de crise, né, ou fora da crise também, de socialização, né, e aí tanto o CAPS que vai acolher pessoas adultas, né, e suas diversas modalidades, como também os CAPS que atendem adolescentes e crianças, e pessoas que têm algum tipo, né, de sofrimento decorrente do uso de crack, álcool, outro tipo de droga. A gente também tem dentro da RAPS, né, os serviços residenciais terapêuticos, que são serviços de saúde, onde pessoas que passaram, de repente, por um longo tempo, né, de internação e não tem mais uma rede, não tem mais a quem recorrer, elas vivem nessas casas, né, e elas são apoiadas por profissionais, mas são as casas delas, né. Os pontos dentro da atenção básica, então, unidade de saúde da família, a UBS, né, o consultório na rua, centros de convivência e também centros de convivência que fazem parte também da rede socioassistencial, né, de outras secretarias, serviços de atenção residencial de caráter transitório, né, onde essas pessoas não vão viver por toda a vida, mas vão ser acolhidas por um tempo para poder lidar, para poder, né, equacionar alguma questão de crise. Os serviços de urgência e emergência, né, então, sejam leitos em hospitais gerais, o próprio SAMU também, né, ele é um serviço que está dentro da rede de atenção psicossocial, né, e serviços que a gente fala que são serviços que compõem a rede de reabilitação psicossocial, né, então, economia solidária, né, serviços, espaços de convivência, onde essas pessoas podem ter laços de afeto, de troca, de apoio, né, são serviços que vão compor a RAPS e que é uma conquista, né, que é um olhar que ele vem a partir, né, desse campo de disputas da luta antimanicomial e do campo da reforma psiquiátrica brasileira, né, então, basicamente, o que a gente está dizendo aqui, né, é que a reforma psiquiátrica, ela traz grandes avanços, né, quando a gente olha para essas mudanças de paradigmas que foram possibilitadas a partir, né, desse campo de disputa, né, então, dentro de uma ideia de modelo manicomial, né, existe ali uma aposta no isolamento e na contenção como forma de tratamento, para um modelo de atenção psicossocial que vai olhar o cuidado comunitário e territorial como o cuidado que é possível, né? Um modelo que antes seria baseado na tutela, em decisões que são verticalizadas, para um modelo onde a gente vai olhar para a autonomia possível, né, que aquela pessoa tem, e para negociar, fazer esse movimento, né, que a gente chama de uma aposta na contratualidade, na negociação, né, do que aquela pessoa dá conta de fazer, e no apoio que a gente também, dentro dos serviços, consegue oferecer, né, para aquela pessoa. Um modelo que antes era centrado na doença, no diagnóstico, na contenção, na medicação desse diagnóstico, para a centralidade daquele sujeito, daquela pessoa em relação com o espaço onde ela está e com as necessidades que ela tem, né? A ideia do manicômio como um espaço de tratamento, entre muitas aspas, para a ideia da comunidade, né? Ou da rede também de serviços, sendo esse espaço, em alguma medida, que produz saúde para aquela pessoa, né? E não um espaço isolado, apartado, né, da vida, né? Uma ideia também de uma permissão para que direitos fossem violados, né? Para olhar aquela pessoa como sujeito de direitos, né? Cidadã, né? E que o profissional muitas vezes vai ter o papel de poder apoiá-la, né? Em acessar esses direitos, em garantir que eles sejam efetivados em alguma medida, né? Então a gente entende que a reforma ela favorece essa mudança significativa, né, de paradigma. E aí, diante disso, gente, é importante a gente também olhar para que desafios que a gente tem vivido na atualidade, né? É muito legal poder olhar, assim, os avanços que a gente tem ao longo desse tempo, mas também é importante a gente falar sobre
que desafios, né, que coisas amargas a gente ainda está mastigando no que diz respeito ao campo da reforma psiquiátrica, né? Talvez o primeiro deles a gente tirar da frente é olhar para os serviços de comunidades terapêuticas, né? Ou até isso que a gente chama de remanicomialização, né? Então, o que são as comunidades terapêuticas, né? São, de modo geral, serviços, são financiados, né, enfim, com dinheiro público, mas eles são de entidades privadas, não são serviços, né, que estão no âmbito da saúde, estão no âmbito da assistência, da Secretaria Nacional de Políticas Antidrogas, né, mas muitas vezes essas entidades privadas, elas têm um cunho religioso importante, né, e fazem essa promessa de curar, em alguma medida, entre aspas, esse uso abusivo, né, do álcool, substância psicoativa, e eles apostam para fazer essa cura, né, no que a gente chama de laborterapia, o tratamento através do trabalho, muitas vezes da conversão à fé e ao isolamento, né, acho que essa é uma grande pendenga que a reforma psiquiátrica tem travado hoje, né, e aí é bastante interessante a gente olhar por que tem sido, de que forma que tem sido avaliado, né, esse tipo de serviço, como uma indicação, a gente faz aqui, né, indicação desse relatório, que é recente, é um relatório do ano passado, de 2025, né, que foi uma inspeção nacional nas comunidades terapêuticas, foi feita pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público de Trabalho, pelo Conselho Federal de Psicologia, enfim, né, diversas entidades, e aí o que se encontra nesse serviço, né, é verificar que condições de acolhimento na quais essas pessoas elas são colocadas também, né? Então, o que se observa muito é que muitas pessoas estão ali a partir de uma internação, né, que é involuntária, né, que não existe uma concordância ali expressa, né? O tratamento que é feito é a partir do isolamento, muitas vezes, dos acolhidos, né? Existem muitas práticas de imposição, mesmo ali, de práticas religiosas, baseada na fé, né? Muito isolada também da ideia de um tratamento, numa perspectiva de redução de danos, mas só da abstinência, né? Então você pega essa pessoa, isola essa pessoa do território que ela está, né? Faz ela ali produzir alguns trabalhos muito desconectados ali, né, com o cotidiano, enfim, e submete ela a rotinas exaustivas, muitas vezes, de trabalho, né, o que dentro do relatório eles também fazem, né, essa suspeita de um trabalho que está análogo à escravidão, né, e aí, gente, é importante a gente entender o quanto que as comunidades terapêuticas, muitas vezes, está muito próximo a um modelo manicomial que ganha uma nova roupagem, né, ele se reedita e se perpetua em alguma medida. Então, esse é um grande desafio, que a gente tem olhado, né, sobretudo porque quando a gente olha, há um grande financiamento, né, há grandes verbas públicas financiando esse tipo de serviço, né, que não produz, assim, nenhum tipo de tratamento que promove autonomia, né, assim, então, inclusive, promove muitas violações de direitos, né, quando a gente olha os relatórios, e essa é uma pendenga que a gente tem olhado, né, hoje. Outros desafios que se colocam para a gente é olhar para o subfinanciamento que existe na RAPS, né? Então, paralelo a um grande investimento em comunidades terapêuticas que nada tem a ver com serviços de saúde, a gente vem cada vez menos perdendo, né, porcentagem de financiamento no que diz respeito à rede de atenção psicossocial, né? E aí, olhar para uma rede que está subfinanciada, né, a gente olha também para efeitos, para o que isso produz, né, dentro dos nossos serviços. Quando a gente olha para os nossos serviços, né, as equipes, elas estão completas, né, elas estão compostas, né, os recursos que chegam, né, permite que a gente viabilize alguns trabalhos que são importantes dentro do serviço, né, a manutenção estrutural também dos serviços, né, tá adequadas, a gente tem salas suficientes, a gente tem espaço suficiente fora do serviço, ou se precisa, né, usar espaços fora do serviço para fazer um trabalho, a gente tem conseguido fazer isso, né, então, acho que é olhar um pouco para como é que o financiamento da RAPS tem sido feito, a gente tem perdido fatias importantes de financiamento, enquanto serviços como comunidades terapêuticas de entidades privadas têm pego uma fatia significativa, né, de financiamento e de verba pública
para seguir violando direitos, para seguir produzindo uma lógica que é antimanicomial, né? Outra coisa também que é importante, né, que a gente vem observado, sobretudo em grandes cidades, né, como São Paulo, é um movimento de terceirização e de precarização, tanto dos serviços de saúde, quanto das condições, né, para que os trabalhadores exerçam seu trabalho, né? Então, a gente vê uma dificuldade aí, né, na oessização que a gente fala dos serviços, que muitas vezes eles vão visar mais indicadores e metas descontextualizadas e que muitas vezes elas perdem a dinâmica, elas perdem a dimensão do cuidado, né? Então, a execução dos serviços, ela fica sendo de responsabilidade, né, de entidades privadas, e aí isso vai gerar também uma alta rotatividade, né, na composição daquela equipe, e uma dificuldade também na fragmentação desse cuidado, né? Como é que a gente fala de cuidado baseado em vínculo em serviços onde existe uma rotatividade alta de equipe, né? Como é que a gente fala de uma recomposição de recursos humanos, né, quando esse recurso ele não tem uma garantia de permanência, né? Não são estatutários que estão ali nos serviços, né? Os trabalhadores também, né, assim, submetidos a metas que são descontextualizadas, irrealistas, né, uma dificuldade, assim, uma pressão que vem muitas vezes de gestores, né, a gente precisa olhar para isso que tem acontecido também, né, o quanto que a terceirização, né, gera uma precarização ali para os serviços de saúde, para os trabalhadores que também adoecem e para a pessoa que, enfim, precisa receber o cuidado, né, nos serviços de saúde. Uma outra coisa que se coloca aqui, né, gente, é o quanto que muitas vezes os serviços de saúde que estão, né, compostos dentro da rede de atenção psicossocial, eles podem estar concentrados em centros urbanos, em grandes centros urbanos, né, e aí isso acaba gerando desigualdades regionais, né, então muitas vezes existe uma inequidade desse cuidado, né, seja por barreiras geográficas, que aquela pessoa precisa pegar um ônibus e trocar de ônibus para poder conseguir receber, né, esse cuidado, seja porque está tudo muito concentrado, e aí se concentra serviços e profissionais, né, nesses grandes centros, e aí seja por barreiras geográficas, né, a gente entende o quanto que o acesso ele fica comprometido, a própria resolução, a resposta de cuidado e de continuidade também, né, então são questões estruturais que diretamente afetam a possibilidade da pessoa receber, né, o cuidado, receber o tratamento dentro dos espaços e serviços nos quais elas vivem, né. E aí a gente falou sobre desafios que estão nesse lugar estrutural, né? Mas é também importante a gente olhar para desafios, porque em 25 anos também muita coisa no que diz respeito à cultura vai sendo modificada, né? Então, a gente olha também hoje para esse lugar de patologização da vida, banalização dos diagnósticos, né? Muito capitaneado também pela indústria farmacêutica, pela forma que a gente também tem usado e trazido informações, né, nas redes sociais. Então, assim, quem dentro do serviço não viu pessoas chegando nos serviços e já dizendo o que elas têm, né? Ah, eu tenho TDAH, eu tenho esse tal diagnóstico, né? A gente entende o quanto que hoje, no tempo de hoje, o diagnóstico muitas vezes ele vai adquirindo uma identidade social para o sujeito, né? Uma caixinha para aquela pessoa pertencer. Às vezes ele vai apoiar e nomear sofrimentos, pode gerar alívio, mas no tempo de hoje, né, é importante, é uma linha muito tênue que existe assim entre emoções que a gente sente e diagnosticar, patologizar essas emoções, né? Então, antes o que era grande interesse, hoje vira hiperfoco, né? O que antes talvez seria uma tristeza, uma reação normal a uma perda, pode virar depressão muito rapidamente, né? Antes manias, agora dá lugar para a palavra do toque, né? Então, diagnósticos são feitos a partir de vídeos, né? A partir de conteúdos que vão sendo consumidos, né? A gente também foi mudando a nossa relação com as telas, né? Crianças e adultos, né? Hoje também existem demandas dentro dos serviços de saúde que ainda não se olhou muito bem para como cuidar dessas demandas, né? Então a gente olha um tempo de neuroatipicidades, né, em crianças e adultos, como a gente cuida disso, né?
A questão também de uso problemático do uso problemático das telas, de problemas com jogos e apostas, o efeito que isso tem dentro dos serviços, né, e como também exige assim uma formação nova, né, assim para a equipe que está lidando com essas pessoas que chegam com esse tipo de sofrimento dentro dos serviços, né. Uma outra coisa que se coloca, né, gente, é o quanto que também há a necessidade de se diagnosticar e se nomear para que as pessoas tenham garantias de direitos, né? Então, muitas vezes, dentro dos próprios serviços públicos, né, assim, para que a pessoa tenha um direito efetivado, ela precisa dar nome àquilo, né? Então, a gente vive, em alguma medida, norteado por diagnósticos. Tem pessoas que vão falando, né, da cidadania. Então, é necessário que exista um CID para que aquela pessoa tenha acesso a direitos. E aí, enfim, a gente precisa olhar para isso, né? Que a gente tem diagnosticado, se a gente tem diagnosticado de fato, né, a partir de um lugar que faz sentido para aquela pessoa, ou a gente tem diagnosticado para que aquela pessoa simplesmente consiga acessar, né, direitos que em alguma medida ela não consegue. Né, um outro ponto aí que a gente olha para a questão da cultura é de como a gente também vem medicalizado, em alguma medida, causa sofrimentos que estão relacionados a questões que são sociais, né? Então, experiências de racismo, né? Pessoas sobrecarregadas, exploradas dentro do trabalho, pobreza, né? Uma pessoa que sofre LGBTfobia, né? Muitas vezes a gente tem patologizado questões que são sociais, né? Questões que estão, assim, né? Muito além do que é um diagnóstico, mas que tem a ver com questões que são estruturais, né? Que envolve uma mudança de mentalidade, né? Envolve um trabalho que está para além do trabalho feito dentro da saúde, né? A gente às vezes medica, patologiza sofrimentos porque é o recurso que existe, mas que está muito mais conectado a coisas, né, estruturais, né, sociais, edificantes, assim. E aí, gente, é importante a gente pensar, né, diante disso, né, depois de tudo isso é legítimo a gente se questionar, né, nossa, será que vale a pena ainda, né, apostar dentro da reforma psiquiátrica, né? Nossa, a gente ainda tem tantos desafios para lidar, né? A gente entende o quanto que é isso, né? Fechar os serviços não vai ser suficiente, né? É importante que a gente sim olhe para a rede de atenção psicossocial, para essa rede que exista e que está bastante fragilizada, né? Entendendo que ainda é a aposta que a gente tem para que existam investimentos, né? Também quando a gente olha para as comunidades terapêuticas, porque a gente tem vivido, né, a partir dos efeitos desses serviços ganhando, né, um fortalecimento, um investimento, a gente precisa pensar lá atrás também, né? Se em alguma medida se fecham hospitais psiquiátricos, o que a gente pode fazer, né, enquanto modelo, enquanto espelho, para olhar para as comunidades terapêuticas, né? Fechar os serviços não vai ser suficiente, mas é interessante a gente talvez pensar, né, num caminho que garanta, assim, que esses serviços também não abram mais, bloquear a possibilidade, né, de que novos serviços sejam criados e financiados com dinheiro público, né, pensar em auditoria, em transparência, em como esse dinheiro, em alguma medida, é viabilizado dentro desses serviços, né, e fortalecer cada vez mais serviços da rede substitutivas, né, serviços da RAPS, né, a gente também olha para experiências, né, e caminhos que vão apontando experiências que são diferentes, né, assim, a gente pensa nos espaços da escola, né, como a escola hoje tem sido um espaço interessante para poder falar, né, sobre saúde mental, os jovens estão ali, né, em alguma medida olhar, assim, ó, para esses professores também que estão ali identificando, né, o fortalecimento também dentro da própria atenção básica, né, porque muitas vezes quando as pessoas chegam dentro de um CAPS, é porque alguma coisa antes talvez poderia ter feito e não foi, então o agente de saúde, a recepção, né, as pessoas que compõem a rede de atenção básica também precisam, né, dessas capacitações, precisam ali conseguir identificar, né, apoiar em alguma medida, né, iniciar ações que são possíveis de cuidado de saúde mental, né, para garantir que, em alguma medida, as pessoas não cheguem em crise, né, na crise. A gente também está em tempo de olhar para ações de telesaúde, né, sobretudo em tempo de pandemia, qual é o papel, né, dos núcleos de telesaúde
dentro da saúde pública, dentro da rede de atenção psicossocial, né? Será que as ações de telesaúde podem garantir, né, que a saúde mental, que o cuidado em saúde mental chegue nesses vazios assistenciais? E se pode, como é que a gente tem feito isso? Né? De que forma que a gente tem feito isso? Né? A gente segue também apostando aqui, né, gente, na garantia de condições dignas de trabalho para o trabalhador. Né? A gente precisa, sobretudo, olhar para a condição de quem está ali operacionalizando os serviços, né, da RAPS, porque os serviços, eles existem, eles estão enfraquecidos, mas eles existem, né, eles estão ali, em alguma medida, se a gente financia, se a gente apoia, se a gente forma, se a gente alimenta, existe força para a gente poder seguir em frente, né, em alguma medida, né, então, talvez a gente siga pensando aqui, né, que manicômios ainda podem persistir nas nossas práticas, nas relações, nos serviços, nas instituições de hoje, né, porque é isso. A nossa aposta é que vale a pena ainda, né, seguir ali insistindo na luta, na reforma, mas desconstruir a lógica manicomial, ela segue sendo esse trabalho que ele é feito para toda uma vida, né? A luta, ela segue existindo porque ainda há muitas formas de exclusão, né? Então a gente precisa seguir assim, esperançando, né, e construindo em conjunto, né? Bom, gente, acho que essa é uma conversa, né? Ela não chega a uma grande conclusão, mas eu quero agradecer a gentileza, né, dessa escuta, a gentileza dessa nossa troca. Agora também eu deixo aberto o momento para a gente poder conversar, né? Quem quiser. E é importante dizer que essa conversa ela pode seguir também em outros espaços, né? A gente está ali no Instagram, no saudige.unifesp, o Núcleo de Saúde Digital, né? Então, um lugar onde a gente pode acessar também e fazer essa troca, né? Aqui eu vi uma mensagem da Cristina nas mensagens. Cristina fala: sou de Botucatu, aqui foi criado o Conselho Municipal de Álcool e Drogas para colaborar com políticas públicas. Eu fui voluntária numa dessas OSs, Desafio Jovem. Realmente os internos faziam trabalhos como hortas e preenche o tempo deles. Talvez o desafio é trazer artesanato para essas OSs. Outro desafio é que os adolescentes e jovens estão viciados em jogos, apostas, bet. Como enfrentar? Cristina, obrigada, assim, por partilhar a sua experiência. Essa é uma boa pergunta, né? Esse é um grande desafio, porque muitas vezes essa é uma resposta, essa é uma pergunta que ela vai gerar respostas que não são simples, né? São respostas complexas. Do ponto de vista dos serviços de saúde, né? A gente pensa no quanto que é importante a gente seguir pensando e educando, capacitando também os profissionais de saúde, né? E aí o SUS ele tem fornecido formações que são interessantes, gente. A Fiocruz, né, tem algumas formações interessantes para capacitar os profissionais, né, no que diz respeito a poder fazer essa acolhida, né, em pessoas que estão vivendo, sofrendo, né, com vício em jogos, em apostas, mas a gente entende, né, que em alguma dinâmica existe uma mudança que envolve uma estrutura e uma conversa entre vários serviços, né, quando a gente olha de jovens, em que espaço que esses jovens estão, né, que espaços que esses jovens têm também para poder viver, né, para poder, enfim, ter experiências, né, o que, que sobra quando a gente olha para o território que essas pessoas vivem, né, esses jovens, eles vão à escola, esses jovens, né, como você fala, a importância dessa ocupação do tempo, né, eles têm acesso a atividades, esporte, de lazer, de uma rede de apoio, né, a gente precisa olhar também para que contexto que faz as pessoas entenderem que muitas vezes a aposta, em alguma medida, é uma esperança de mudança, né? Então, existe uma parte que envolve investimento e capacitação dos profissionais da rede de atenção psicossocial, mas existe uma parte que é olhar para que contexto e que possibilidade que esses jovens têm de existir no mundo, né? Quando o que se torna possível, em alguma medida, é fazer essa aposta, né, assim, no futuro, para que algo mude. Né? Então, acho que é uma resposta que é complexa, né? Mas que envolve vários cenários e atores, né? Deixo aberto para se mais alguém quiser fazer algum comentário, né, compartilhar um pouco das experiências que tem visto nos serviços, como é que estão os serviços por aí.
Bom, pessoal, eu agradeço, assim, né, a presença cuidadosa, agradeço a escuta. A gente segue disponível no núcleo para a gente fazer essas trocas, né, para poder pensar. Mas agradeço muito a presença de vocês aqui hoje, né? Muito obrigada, um bom dia e até a próxima. Oi, Cristina. Ó, Cristina coloca aqui, né? Que tem feito recreações fora do teatro, cinema, shopping, estão tentando trazer para a periferia eventos, né? Cristina, parece que esse é um caminho interessante, né? Isso que você está trazendo, assim, né? Que tipo de vida que a gente tem vivido, aí pensando nos jovens, né? Que tipo de vida que a gente tem vivido, ofertado para esses jovens, né? Que tipo de caminho que a gente tem ou não tem, né? Oferecido para esses jovens, que faz com que o recurso que se tenha muitas vezes é esse lugar digitalizado, né? Esse lugar da tela. Muito interessante essas experiências que você trouxe, assim, né? Que são experiências de potência de vida, né? De outros caminhos, de outros espaços, né? Que os jovens podem frequentar e viver, né? E, gente, de novo, agradeço muito, né? A escuta, obrigada. A gente se vê até a próxima. Bom dia para todos. Tchau, tchau.